Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa no texto. Hoje nós estaremos estudando o terceiro sinal do Evangelho de João. Então, se você não assistiu ou escutou, ou da forma como você achar melhor, você volte lá no canal do YouTube, ou do Spotify, ou Deezer da Igreja Presbiteriana do Farol, e escute os dois últimos sinais, os dois primeiros sinais, na verdade, e volte aqui conosco que você está mais inteirado de como nós estamos tratando os temas abordados, certo? Hoje estaremos com um convidado novo. Os dois primeiros foi o nosso pastor Felipe e hoje nós estaremos com o presbítero Felipe Ivo. E agora nós vamos apresentar quem estará nesse programa. Eu sou o Dudu, estarei como host de vocês hoje. Felipe, se apresente pra gente. Olá pessoal, graças e paz a todos. É um prazer enorme, mas também um privilégio e também um peso estar aqui. Eu espero que essa nossa conversa seja abençoadora para todos nós. Matheus, se apresente. Olá pessoal, é uma honra participar mais uma vez aqui. Eu sou o Matheus, com certeza vocês vão ser muito edificados com este programa. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos ler o texto. Hoje a passagem vai ser o tema, né, o sinal, vai ser a cura de um paralítico. E está lá no livro de João, no capítulo 5, do verso 1 ao 18. E eu vou estar lendo aqui para vocês agora. O texto diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse vai ser o nosso texto de hoje. A você que nos escuta no trânsito, lavando uma louça ou em qualquer momento, até no computador trabalhando. Então nós tivemos hoje essa ideia de ler o texto já para auxiliar mais no estudo da palavra de Deus. Então, dito tudo isso e lido o texto, é bom, antes de adentrar no texto, nós traçarmos o panorama, né, do que é que vem acontecendo até agora, do último sinal até aqui. E aí, Felipe, o que é que vem acontecendo de interessante do último capítulo até aqui? Como foi visto, né, no episódio passado, e como o Dudu disse, né, quem não ouviu, assistiu, vá lá e ouça, assista, certo? O capítulo 4 ele termina justamente com o segundo sinal, né, com a cura da filha do oficial do rei. E esse que a gente vai ver hoje, ele já inicia o capítulo 5. E é interessante, aí vendo o contexto maior, né, que aqui tem uma mudança, digamos assim, de postura em relação à oposição contra Jesus, né? O que a gente vê até então, nos capítulos anteriores, é aquela reticência de alguns, né? Nicodemos, mulher samaritana, os discípulos de João, a incredulidade assim pontual de determinadas pessoas. Mas aqui, a partir do capítulo 5, começa realmente a perseguição a Jesus por parte dos líderes judeus. Esse aqui é o primeiro episódio onde justamente mostra essa hostilidade. E é interessante que isso é no capítulo 5. No capítulo 6, a gente vai ver vários discípulos abandonando a Jesus porque se escandalizaram com seu ensino. E no capítulo 7, logo em seguida, a gente vê já a hostilidade oficial, né? Assim, ali
liderança judaica se organizando mesmo para matar Jesus. Então, esse episódio aqui, essa cura neste sábado, ela marca justamente o início dessa hostilidade mais aberta contra Jesus, né? A hostilidade é essa que vai até o final do seu ministério e culmina com a sua crucificação. Então, dito o contexto, vamos adentrar no texto de uma forma mais específica agora. E uma coisa, Felipe e Mateus, eles estavam numa festa, não é isso? A festa dos judeus. Isso é importante para o texto, Felipe? Curiosamente, pelas razões que o Espírito Santo sabe, né? João não identifica aí qual é a festa, né? Se discute se seria a festa dos tabernáculos, Páscoa, mas assim, o fato é que ela não é identificada. Mas assim, isso demonstra, primeiro, a submissão de Cristo a toda a lei, né? Não apenas moral, mas cerimonial também no Antigo Testamento. E a gente lembra que no sinal anterior, no capítulo 4, Jesus estava ao norte, né? Em Caná da Galileia, e aqui tem ele subindo para Jerusalém. Eu sei que esse termo é estranho, né? Se ele estava no norte, ele foi para o sul, porque subir, né? Mas veja que a Bíblia sempre fala assim, subiu para Jerusalém, porque Jerusalém, independentemente da posição geográfica que você vinha para ela sempre era uma subida, né? Tá aí o Cântico dos Degraus. Ela era o ápice, o centro da vida judaica. Então, assim, essa referência à festa mostra justamente Jesus em obediência à obrigação de todo judeu ir 3 vezes por ano para Jerusalém e subir. E talvez também, se isso foi a Páscoa, a gente não sabe, mas isso marca uma marca temporal importante relacionada à morte de Jesus, né? E aí talvez não seja à toa que a partir daí a hostilidade começa até que numa Páscoa seguinte, 1 ou 2 Páscoas depois, ele estaria sendo crucificado justamente na mesma festa. Mas assim, a gente não sabe se realmente era Páscoa. Existia ali um tanque que é muito conhecido por nós crentes, assim, conhecido de ler, né? De estar lá, aí é outra história, ainda pelo menos. É o tanque de Betesda. Inúmeras pregações a gente já ouviu sobre isso, inúmeros estudos também. E nesse tanque tem uma particularidade. Lá estavam enfermos, cegos, coxos e paralíticos, mas não eram alguns. Era uma multidão, como diz o texto no verso 3. E por que isso é importante, Felipe? No tanque de Betesda ter essa multidão. O que acrescenta no texto? O que é que isso quer dizer, né? Por que uma multidão está ali perto de um tanque, por exemplo? Isso é importante porque veja que, primeiro assim, né? Essa porta das ovelhas referida aí provavelmente é a mesma referida lá no livro de Neemias, né? Lá no Antigo Testamento, no episódio do retorno do exílio. Neemias 3, salvo engano, refere. Betesda é uma transliteração, né? De uma palavra aramaico-hebraica, se discute, mas que significaria casa de misericórdia, ou, segundo alguns, ainda casa de efusão, né? Efusão como aquela alegria transbordante, né? E isso é bem apropriado em relação ao papel dessas fontes de água que tinha aí, né? Muitos dizem que essa fonte que corria por aí, ela tinha propriedades medicinais, né? Era uma água avermelhada e que, portanto, ela atraía doentes justamente por seu aspecto terapêutico. Inclusive, existe, acho que uns sabem disso, outros não, mas existe uma discussão aí a respeito do versículo 4, já que ele não consta, como sempre se diz, né? Nos melhores e mais antigos manuscritos. E assim, a própria linguagem dele, no grego, é bem diferente da linguagem de João. O que é que diz o versículo 4? Ele diz justamente o que é que acontecia, né? Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ou seja, muito provavelmente isso aí não foi escrito por João. Até porque essa forma de cura aí, ela é claramente inconsistente com o modo de Deus agir, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas assim, independente disso, veja que a gente não precisa nem quebrar a cabeça. O fato é que havia uma crença popular a respeito disso. Ou seja, esse acréscimo que foi feito aí foi justamente para explicar por que o enfermo disse lá no versículo 7, né? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, o fato é que as pessoas acreditavam nisso. Achavam que algo sobrenatural, além da própria propriedade medicinal. E aí você pergunta, sim, mas e essa questão da água ser agitada? Jerusalém é composta, né? Como foi edificada no monte, foram feitas várias obras de canalização de fontes. A fonte de Gion é a mais famosa, né, no tempo do rei Ezequias. Ele construiu lá uma tubulação enorme que recentemente foi descoberta, né, redescoberta. E assim, havia fluxos de águas vindo de fontes diversas e isso poderia causar em alguns momentos uma agitação incomum das águas, certo? Quando determinadas correntes se encontravam. Mas enfim, tudo isso para dizer, né? Essa era a razão pela qual havia tantos doentes ali. Seja por essa propriedade natural, terapêutica da água, seja por essa crença popular de que um anjo descia sem avisar previamente
obviamente. E aí, assim, quem entrasse primeiro, quem pulasse primeiro seria o beneficiado, né? Justamente essa noção, essa espera de que, de repente, isso poderia acontecer, fazia com que os doentes passassem a maior parte do seu dia lá, esperando essa chance para ser o primeiro a pular. Ô, Felipe, uma pergunta histórica agora. Esse tanque de Betesda já estava presente na época de Neemias, como você citou do Portal das Ovelhas, ou ele é algo mais recente na época de Jesus? Eu acredito que ele é mais recente. O que havia era a Porta das Ovelhas, né? Sim. E provavelmente havia o que a gente chama de piscina, né? Uhum. Havia, assim, algum reservatório de água. Mas toda essa estrutura aqui, com 5 pavilhões, veja que muito provavelmente foi no próprio tempo de Herodes, né? Que foi, digamos assim, ampliada e feita essa estrutura toda. Perfeito. E isso também, de ter muitas pessoas ali, causava uma certa tensão em quem estava ali esperando esse anjo descer. Então, a gente pode imaginar que ninguém queria perder um segundo de atenção, porque senão um pulava lá e você podia perder a sua vez. Então, você pode imaginar a sujeira que estava no lugar, porque as pessoas podiam fazer suas necessidades ali. O resto de comida. Então, devia ser uma verdadeira zona, né? E olhando para isso, a gente pode ver também que ali, o texto destaca bem no verso 5, estava um homem enfermo havia 38 anos. Não é um tempo qualquer. É mais velho do que eu hoje, por exemplo, do que Mateus. Do que o Felipe, não sei, né? Poderia ser, né? Poderia ser. Vamos dizer que sim, né? Quase. Do nosso irmão. Mas havia ali um enfermo, havia 38 anos. Quanto tempo? Que perseverança, e até dele estar ali esperando esse momento por 38 anos. E Jesus o percebe. Isso é uma coisa muito interessante. E Jesus faz uma pergunta a ele também. Mas o que é, Felipe, que chamou a atenção? E Mateus também, o que é que chamou a atenção de vocês ao ver esse versículo 5 e esse 6? Que o texto destaca bem que esse homem é um personagem importante nessa passagem. Tanto que não é à toa que é o sinal se referindo a ele. Por tanto tempo ele está ali. O que nos mostra também que talvez não seja algo de nascença já que ele estava assim há 38 anos. É interessante que ele estava enfermo havia 38 anos, né? E desses 38 anos, ele passou muita parte de seu tempo, desses 38 anos, aí no tanque de Betesda. E assim, uma coisa interessante é que tinha uma multidão de doentes, né? Quando a gente olha os evangelhos, a gente vê que Jesus nunca se recusou ou deixou de curar quem veio até ele pedindo cura. Só que em algumas circunstâncias mais particulares, e essa é uma delas que chama bastante atenção, que ninguém foi a Jesus. Jesus foi e soberanamente escolheu um. Às vezes até pensa, né? No meio dessa multidão, né? Porque esse registro de Jesus se dirigindo a um homem, mas mostra justamente, primeiro, qual era a missão de Jesus, né? Qual era o bem que ele queria fazer às pessoas. E também essa soberania dele em dizer, em se dirigir, olha, eu vou tratar com esse aqui, no meio de uma multidão de aflitos. Hoje eu tenho a tratar com essa pessoa aqui. Isso particularmente me chama muita atenção. Felipe, como você falou, é interessante que dá para ligar essa diferença e comparar também do capítulo 4 para esse capítulo 5, né? O primeiro, a gente vê que é um sinal semipúblico, ou seja, nem todas as pessoas perceberam e viram, né? Só uma pequena parte, que foi a transformação da água em vinho. E aí, já nesse segundo sinal, o homem vai até Jesus e pede que ele cure a filha dele. E agora, Jesus vai até o homem que está enfermo havia 38 anos. E é uma coisa da gente perceber e ligar e entender mais nesses sinais. Cada sinal tem a sua particularidade, mas que Jesus, ele age da forma como ele quer, nas situações diferentes e com as pessoas diferentes, né? Em toda essa vida, em toda essa história que a gente vai ver aí no Evangelho de João. E aí Jesus pergunta algo, Felipe, é muito interessante, e às vezes, se a gente for perguntar hoje, né, vamos perguntar se a gente tá com ironia. Jesus chega para um enfermo, que está enfermo há 38 anos, e pergunta, você quer ser curado? E o que é que nós podemos extrair dessa pergunta de Jesus? Alguém hoje responderia assim, não, quero não. Se fosse para um nordestino mesmo. Tô aqui só para passar tempo, né? Mas veja, é muito importante, de fato, observar, né, essa diferença entre esses sinais. Aqui ninguém veio e pediu, né? Não houve um exercício de fé. Aliás, a gente vê pelo texto que essa pessoa que foi curada aqui, este homem, ele respondeu de um modo que manifesta, que dá a indicar que houve ingratidão e que não houve rendição a Cristo e nenhum interesse de conhecer a pessoa de Cristo, né? Inclusive, depois ele entrega Jesus lá para os líderes judaicos, conta quem foi. Claro que isso pode ter sido
uma inocência dele, né? Digamos assim. Não, ó, foi aquele, você não queria saber. E não esperava o que os líderes fossem fazer ou quisessem fazer, mas... Então, assim, a gente, dentre várias lições que pode extrair, uma é de que a gente precisa dizer. E isso está muito ligado ao nosso entendimento de oração, né? Claro que aqui não foi uma oração, mas assim, sempre vem aquela pergunta, né? Se Deus sabe todas as coisas, por que devo orar? A gente precisa dizer, a gente precisa expor, a gente precisa claramente colocar para Deus aquilo que é a nossa necessidade. E Jesus faz o homem fazer isso. Ele leva o homem a expor. Não era porque Jesus desconhecia a sua necessidade, mas porque justamente é o primeiro passo para o estabelecimento de um diálogo, de um relacionamento, inclusive de abertura, né? É como aquela pergunta, né? O que queres que te faça, né? Jesus, vez ou outra, fazer esse tipo de pergunta justamente para que as pessoas pudessem verbalizar. E veja que esse homem aqui, ele deu uma resposta de alguém que já estava cansado, né? Já provavelmente sem fé, e ele só reclamou. Você veja que ele não responde. Ele rigorosamente ele não responde. A pergunta foi, queres ser curado? Ele não diz sim nem não, ele só reclama. Ele diz, Senhor, olha, quando eu tento, sempre alguém pulando na minha frente. Esse é o lance aqui dessa pergunta, né? Ô Felipe, a gente vê no texto que ele está em Jerusalém na época das festas, então a gente já poderia subentender assim que ele é um judeu, esse doente, né, esse paralítico. Sim. E também em seguida fala que ele estava no templo. Então daí a gente já poderia tirar essas conclusões. Nessas narrações, a gente percebe que mesmo havendo a cura, ou antes da cura, ele preocupado mais no milagre do tanque em si e não naquele que está de frente para ele. A multidão ali, como o Dudu falou, que esse foi um sinal mais público, diferente dos outros. A multidão ali, no momento da cura, no momento em que o paralítico se levantou, sem ir ao tanque, reconheceu naquele momento que Jesus era de fato quem fez aquele milagre ou ficou mais por debaixo dos panos assim? Até que na passagem ele não sabia quem era, né, quem o curou, e só percebeu depois quando foi no templo. Pelo contexto aqui da passagem, aliás, pelo texto em si, a gente é levado a crer que Jesus tratou individualmente, assim, sem aquele aspecto público mais amplo. Tanto é que quando ele obedeceu a ordem, ele viu que estava curado, pegou o leito. Nesse meio tempo, Jesus desapareceu da vista dele e de outros. Veja que se todos os demais tivessem imediatamente percebido aquela cura, gente, era uma multidão de doentes. Todo mundo ia pedir. Assim, Jesus seria cercado e todo mundo tá achando aqui. Então, eu entendo que foi propositadamente, né? Jesus fez isso de um modo discreto e ele mesmo se retirou, justamente porque tivesse sido com esse aspecto bem mais aberto, Jesus não sairia mais dali o resto do dia, né? E assim, isso tudo dentro dos propósitos de Deus, do caminhar, do plano de Deus, inclusive das coisas que ele tinha que fazer ali em Jerusalém, naquele momento. Então, assim, o que me parece é isso do texto. E, assim, diferente dos outros evangelhos sinóticos, a gente percebe que aqui não há aquele duplo sentido da cura. Aqui somente a cura física ou a cura espiritual também houve aqui nesse momento? De novo, o texto dá a indicar que de fato só foi física. E por que a gente se afirma isso? Porque lá no versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, é como se Jesus tivesse dito aqui: olha, eu efetuei a cura física em você, mas você tem um problema mais profundo. E aqui Jesus diz: vai, não peques mais. E em alguns outros relatos de cura, né, isso é dito à pessoa imediatamente depois que curada, né? E sempre, vez ou outra, aquela afirmação, né? A tua fé te salvou, aconteceu contigo conforme creste, faz e não peques mais. E aqui, portanto, Jesus, vejam que de novo, não é o homem que vai até Jesus. Jesus vai até o homem e, digamos assim, para falar da outra dimensão, que aquela cura física era só um sinal da cura, que é a característica de todos os milagres, né? Eles sempre apontam para a obra maior de redenção. E uma coisa importante da gente saber também, Felipe, em relação aos sinais, né, é que o personagem principal nunca vai ser quem é curado ou quem recebeu esse sinal. É de quem fez, né? Porque quando a gente vai ver o primeiro sinal, os noivos não souberam o que Jesus havia feito. Isso. E no segundo, só o pai soube. O tanto que ele vai e pergunta aos servos a que hora o filho ficou curado. E agora, quem vai saber desse sinal, claro, vai ser primeiro o paralítico que ali estava, e depois os judeus que vão perguntar e vão, como a passagem falou, que não é um spoiler, já tem mais de 2000 anos, né? Vão atrás de Jesus e vão odiá-lo. Então a gente vai ver que nesses sinais é importante da gente
gente analisar e ver o personagem principal, que sempre vai ser Cristo em todas essas situações. E Felipe, uma coisa boa que eu tava pensando quando eu tava lendo esse texto é que não tinha como esse homem mentir, porque se ele estava ali há 38 anos, todo mundo dali provavelmente o conhecia. Ou ele tava pregando uma peça muito boa há 38 anos, era um muito bom ator e nunca saiu do papel há 38 anos, ou ele não era um mentiroso, que ele estava sofrendo há 38 anos, e o texto nos mostra que era essa segunda opção, que a ponto de ele estar desesperançoso. Tanto que quando Jesus vai e pergunta e cura, todo mundo percebe. Exatamente. E o que a gente pode ver, Felipe, nisso? Não só da importância, né, desse milagre, ou da gente perceber essas coisas, porque hoje a gente passa por um momento difícil de ter muitos charlatões, que a Bíblia já nos mostra há muito tempo. Mas a gente vai ver que não era um charlatão nesse caso, né? E aí a gente percebe como não foi à toa a escolha desse homem, né? E não de outro. Gente, 38 anos, uma pessoa doente. É incontornável. É um fato, assim, que você não tem como negar. Isso é muito explícito, digamos assim, nesses sinais no Evangelho de João, né? Por exemplo, sem querer adiantar, né, o que vai ser visto lá no final, mas... por exemplo, o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro ao 4º dia, veja, isso é justamente para mostrar, não tem como não ter sido uma morte real, percebe? E aqui, no nosso texto, não tinha como se negar que é aquele José que a gente conhece. Eu estou inventando, obviamente, o nome, né? É aquele lá que, todo mundo sabe. E assim, é uma das características dos sinais de Jesus, é justamente esse aspecto de deixar. A gente percebe uma coisa interessante, né? A reação dos líderes judeus não é negar o milagre. Porque não tem como. Isso é fantástico, né? Eles não têm como negar o milagre. Eles têm como odiar Jesus. Eles têm como tentar abafar Jesus, matando. Mas assim, eles não têm como negar o milagre. Isso aí está em contraste, né, Dudu? Como você disse, com as diversas formas de charlatanismo, de supostos milagres, né, que a gente vê hoje em dia. É justamente onde parece que sempre tem algo ali que está mal explicado, né? Aqui não. Aqui, veja que nem os maiores inimigos de Jesus negavam o fato. Tinham como negar. Não tinha nem espaço para isso. Isso é importante olhar. Uma coisa que o pastor Felipe falou nos outros 2 sinais foi que isso também acontece aqui, e eu creio que em todos os sinais, é de que o texto faz questão de mostrar a finitude humana, né? Sua deficiência, que ele não pode fazer as coisas por si só. E aqui acontece mais uma vez, nesse texto. E a gente pode ver também que Deus, ele sabe de tudo. Nós não sabemos e nunca saberemos, né? Mas Deus, ele sabe. Eles nos conhecem. E quando a gente olha, a gente vai ver que também tem outro aspecto importante nesse texto. E por que os judeus o odiaram? Que era a cura feita no sábado. E o que é que isso representava, Felipe, para os judeus, na cultura judaica? Só um comentário prévio a respeito disso que você estava falando. Isso simboliza bem a graça soberana de Deus, né? O sujeito lá tentava se salvar, né? Digamos assim. Ele tentava correr até e se jogar no tanque, mas não conseguia. E somente a graça eletiva e soberana de Deus é que vem e o cura. Independentemente de seus esforços, né? Eu não sei vocês, mas eu fico me perguntando se depois da cura ele ainda ficou tentando descer ao tanque. E agora ele conseguia andar e poderia ser o primeiro. Pra se vingar, né? Dizer, agora eu vou mostrar, né, como é que pula. Eu vou pegar a vez de um. Sim, mas então essa questão do sábado, né? Qualquer pessoa que leia, ainda que superficialmente, os evangelhos, vê como essa questão do sábado ocupou um lugar central na controvérsia de Jesus com os líderes judeus, né? É incrível como a gente vê a tradição se passando por lei de Deus. Como assim, né? As pessoas acrescentaram tanto jugo, tanto peso, tantas exigências à lei de Deus e passaram a confundir a lei com as suas exigências. Isso é um risco que nós, Igreja Cristã, sempre corremos, né? Aqui veja que motivada aparentemente por um interesse piedoso, né? Não te é lícito, ou seja, a lei de Deus proíbe você de carregar o leito, mas a lei de Deus não proibia. O ponto é esse. A lei de Deus proibia o trabalho. E a ideia de trabalho era aquela ideia de trabalho regular, seu trabalho, o que a gente chama de profissão hoje, né? O que você faz para ter a renda. E não qualquer
qualquer esforço físico. A lei nunca mandou as pessoas ficarem no sábado sentadas numa cama, né, sem poder levantar um braço. Então, assim, isso mostra justamente esse perigo do legalismo. E é interessante que ninguém se considera legalista. O legalista é sempre o outro. E tem até aquela forma de legalismo, supostamente para combater o legalismo, né? Muitas vezes os cristãos olham para o outro e dizem, aquele é um legalista. Graças a Deus que eu não sou legalista como ele, né? Ou seja, ele está pensando e raciocinando como um legalista. Esse ponto do sábado, o que é importante a gente frisar é que Jesus, ele não, em nenhum momento, ele revogou ou descumpriu o espírito da lei. Mas o que ele fez? O que ele fez foi passo a passo, ou seja, sábado a sábado, né? Sempre que havia uma controvérsia dessa, ele ia retirando as camadas de legalismo sobre o sábado. E aí também ele afirmava que ele era senhor do sábado. Ele é o próprio legislador, como Deus, ele é o próprio legislador do sábado. Ou seja, ele é senhor do sábado. Então, assim, essas curas e outros episódios no sábado, elas mostram que foram o grande catalisador da hostilidade da liderança judaica contra Jesus. Felipe, e também uma coisa a notar aqui é que eles nunca questionaram, pelo menos o texto não nos fala, ou proibiram as pessoas de no sábado irem até o tanque. Mas eles chegam para um paralítico que acabara de ser curado por Jesus e falam, opa, não pode não carregar o seu leito. Ele era paralítico, havia 38 anos, Jesus o curou, e agora ele está carregando o seu leito de volta, e eles falam, olha, pode não carregar o leito, porque hoje é sábado. Então a gente percebe que há algo muito estranho no legalismo, né? E a gente às vezes está tão imerso nesse legalismo que a gente não percebe o quão estranho nós somos. E que isso acontece conosco hoje também. E a perversidade do legalismo é vista aqui no versículo 10, né? Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Gente, o cara estava há 38 anos, como você disse. Houve uma cura, assim, maravilhosa, inexplicável. E olha o que eles veem. Eles veem o leito sendo carregado. Percebe? Eles enxergam a cura, veja, eles não questionam que houve cura, mas o que chama a atenção, onde eles focam o olhar, é no sujeito curado carregando o leito. Veja que distorção, veja que distorção. Tem uma felicidade, né, Felipe? Como tu tá andando? Né? Depois de 38 anos, não. Rapaz, é até difícil da gente imaginar, né? Você, por exemplo, conhecendo um sujeito assim, vendo ele curado de uma forma milagrosa e fazer uma observação a respeito de você não dá glória a Deus. Você não dá glória a Deus por essa grande obra que foi feita. Isso assim, isso é chocante, gente. Isso é chocante. E é chocante pensar como a gente pode cair nisso. Não é? Basta pensar, por exemplo, quantas vezes a gente mentalmente faz alguma observação, por exemplo, no culto de domingo, relacionado, sei lá, à postura de alguém, a uma fala lá do ministro de louvor, enfim, algum ponto da pregação. Veja, a gente está ali dentro de Deus vivo, corporativamente, para adorar. E a gente olha para o quê? Para o leito sendo carregado. Percebe? É bom a gente pensar assim, porque, de novo, para não ficar nessa história, o legalista é sempre o outro. Uhum. Né? Felipe, agora eu fico me perguntando, assim, era comum naquela época alguém curar o outro? Porque a gente percebe nesse tanque que era comum ali o pessoal perceber que havia uma cura, né? Poderíamos dizer uma melhora no seu quadro lá. E aí eu me pergunto se havia pessoas com outras crenças que realizavam algumas curas, vou botar curas entre aspas, porque é incrível como esses judeus reconhecem a cura. Reconhecem que o cara foi curado, mas assim, entende assim, foi curado, beleza. Sabe, como se houvesse outras curas também milagrosas, entre aspas também, feitas por outras pessoas e se preocupam mais nisso. Ou eles simplesmente só não ligaram mais para esse fato da cura propriamente dita. Assim, sem desprezar o fato das artimanhas de Satanás, né? Sim. Veja que o próprio Jesus falou, né, que se faria sinais, se expeliriam demônios, e mesmo assim essas pessoas não teriam parte com ele. Claro que Jesus estava falando do momento pós-Cristo, né? pós vinda dele ao mundo, mas isso certamente acontecia antes também. Mas assim, o que a gente percebe é que sempre que as pessoas percebiam que Jesus tinha o poder de curar, não sempre, mas assim, muitas das vezes, elas remetiam à história da redenção. Era tipo assim, Deus está nos visitando de novo com um profeta no modo de Elias, de Eliseu, percebe?
Tanto é que, vez ou outra, surgiu essa questão, né? É ele Elias, né? Uhum. É ele um dos profetas. Claro que nem todos os profetas escritores, não tinham esses dons, né, miraculosos. Mas, assim, eu creio que é muito mais essa ligação com a história da redenção anterior. Assim, de novo, Deus está nos visitando com um profeta. E aí não é à toa que multidões afluíam para Cristo, corriam atrás dele. Veja, eu acho que isso mostra mais a extraordinariedade desses milagres do que o fato deles serem comuns. Eu não sei se dá para entender. Mas, assim, isso era o fato que dizia, tá ali alguém que realmente cura. E me parece que de um modo bem diferente de qualquer outra possível experiência de visualizar curas que porventura houvesse. E nisso, Felipe, penso eu também que o povo judeu ele lidou com diversas curas, né, no Antigo Testamento. Por exemplo, quantas mulheres que não eram férteis foram férteis por causa de Deus, né? Então não era algo incomum para eles. Claro que o milagre ele é sempre incomum, né, deixando claro. Mas assim como nós hoje, por exemplo, nós crentes, nós sempre cremos que pode haver um milagre. Então nós estamos mais habituados, eu ia dizer acostumados, mas pode passar um ar de indiferença quando o milagre acontece. Mas não, nós nos alegramos muito. Mas nós também cremos que Deus ele pode fazer um milagre a qualquer momento que ele queira. Então penso eu que nesse momento, os judeus eles sempre criam que podia haver cura. Sim. Por eles, na história deles, já terem presenciado milagres. Por exemplo, Deus tirando eles do Egito, ou Deus fazendo eles vencerem guerras que não era para eles vencerem porque eles eram números muito menores, com armas muito inferiores, né? E com essas doenças mesmo de infertilidade, com essas deficiências, vamos dizer assim, que Deus ele curava. Tanto que eles não contestam essa cura, eles contestam outra coisa. Inclusive é interessante a gente notar que quando a gente olha o Antigo Testamento, ele está repleto de intervenções milagrosas de Deus, né? Mas se a gente, digamos assim, apurar mais a vista, a gente também percebe uma coisa. O judeu, o crente, ele sempre creu que Deus poderia mudar qualquer situação. Seja, como você disse, a esterilidade, seja a doença, seja até a morte. Sempre creu, certo? E a gente vê Deus fazendo isso ao longo da história mesmo. Por exemplo, essa coisa da fertilidade é bem interessante, porque a gente vê Deus agindo e tratando diretamente com a mulher e revertendo esse quadro. Mas com Jesus tinha um detalhe. Também quando a gente olha para o Antigo Testamento, se a gente for ver agentes, os chamados agentes da revelação, ou seja, pessoas por meio de quem Deus operava milagres. Veja, eu estava falando daqueles milagres, eu oro, Deus atende minha oração e faz um milagre. Mas teve pessoas, profetas, que tinham esse dom incorporado em si. Quando eu falo incorporado, não que eles tinham superpoderes como um super-herói, né? Mas assim, eles realizavam milagres. Só que a gente, ao longo de todo o Antigo Testamento, o período em que isso ocorreu foi bem pontual. A gente tem basicamente, e sempre assim, sempre um e o seu sucessor imediato, né? A gente tem Moisés e Josué. Antes deles, você vê, na era patriarcal, gente, a gente às vezes esquece disso. Os patriarcas não operavam milagres. Vejam, eles viram milagres acontecer, Deus realizou daquela forma que eu falei. Mas eles não tinham esses dons dados por Deus. E aí, depois de Josué, a coisa para, mas não que Deus pare de realizar milagres, mas em termos de a pessoa com esse dom. E aí a gente só vai ver de novo lá com Elias, e de novo o seu sucessor imediato, Eliseu. E aí depois para de novo. A gente vê os grandes escritores, profetas escritores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas menores. Eles não realizaram milagres, percebem? E a gente vê de novo Jesus e os seus sucessores imediatos, os apóstolos. É um padrão no avanço da revelação. E cada um dessas etapas, ela marca justamente uma etapa nova nesse plano redentivo. Veja que Moisés e Josué marcou o pacto do Sinai, né, a lei. Elias e Eliseu marca, digamos assim, não que não houvesse profetismo antes, mas marca o início da atividade profética lá já no período dos reis. Aí sim vem um monte de profetas. E aí o que é que as pessoas no tempo de Jesus, portanto, como elas interpretavam? Gente, está acontecendo algo novo. Percebe? Não que isso seja pouca coisa, mas não é só Deus realizando milagres, respondendo a oração, mas é alguém com autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a vida em si. Alguém falando com autoridade. Então, assim, isso é o que chamava também a atenção para a singularidade da pessoa de Jesus.
e a gente vai voltando um pouco, né, para o texto. Os judeus vão e falam do leito, e aí ele vai e fala que o mesmo que o curou disse. Então ele, de certa forma, obedeceu a Jesus, né? Pegue seu leito e anda, e ele foi fazer isso de forma literal, né? Pegou seu leito e andou. E aí eles vão e lhe perguntam de volta: e quem é esse homem? Só que ele não sabia direito quem era. E a gente vê, claro que ali havia muita gente, Jesus logo se oculta depois desse milagre, mas a gente percebe que ele ficou tão extasiado, tão emocionado, tão feliz Que nem saber quem tinha sido, né, o agente. justamente, de não saber nem quem tinha sido. E depois ele se retira e Jesus aparece para ele novamente. E aí Jesus aparece e ele fala o porquê, que tá aí no verso 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E que frase, né, Felipe? Essa expressão que Jesus ele vai dizer o porquê que ele fazia essas coisas no sábado. E o que é que a gente pode entender dessa fala de Jesus? Além da afirmação chocante para o judeu da época, é que ele estava afirmando a divindade dele como filho de Deus. Veja que, se a gente não faz essa relação, pode ter certeza que o líder judeu fazia imediatamente. Alguém que falasse desse jeito estava se atribuindo a prerrogativa divina. E assim, isso tem um alcance, assim, inclusive para um mandamento relacionado ao sábado, né? Ele disse assim: veja, meu pai trabalha até agora. E aí, quando a gente volta lá para Gênesis, né, no 7º dia, Deus descansou. Veja, a gente tem que entender se Deus descansou à luz desse: meu pai trabalha até agora. Como o Novo Testamento fala, posteriormente, Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus na pessoa de Cristo. Então, a gente tem que observar isso. Assim como Deus sempre trabalha, sempre age em nosso favor, sempre está sustentando todas as coisas, sempre age providencialmente, nós não podemos usar o sábado, né, o mandamento, como desculpa para não trabalhar o que precisa ser trabalhado, né? E Jesus trabalhou, Jesus tratou muito desse tema justamente nessas controvérsias a respeito do sábado, né? Ele disse: olha, os sacerdotes e levitas no templo, o que é que eles fazem no sábado? Eles trabalham, não é? Vocês que têm lá um gado, vocês não soltam ele para ele beber água no sábado, né? Porque ele falou isso justamente em outra controvérsia de uma cura no sábado. Então, essa frase, meu pai trabalha e eu trabalho, né? Justamente, ela abre todo esse leque para a nossa própria compreensão do mandamento relacionado ao descanso. Felipe, voltando um pouco, você já tinha citado, mas eu não citei isso. No verso 14, Jesus ele vai falar sobre a parte do pecado, né? Olha, você foi curado, mas existe uma coisa que é muito pior do que a sua deficiência física, que você havia 38 anos, que é o seu pecado. E o pecado, diferente da deficiência física, ele pode levar a um canto muito pior do que você não ir a lugar nenhum com a sua deficiência, porque você é um paralítico, né, Felipe? E essa fala de Jesus ela é bem pontual, né? E que traz muita verdade ao nosso coração, muitas vezes, né? De a gente se apegar a qualquer outra coisa ou dizer que a nossa deficiência, o que a nossa frustração tá em qualquer outra coisa, a gente não trata na seriedade que tem que ser o nosso pecado, né? E quanto que isso é prejudicial para nossa vida. Isso. E é interessante que a Bíblia, o próprio Jesus, inclusive, ele deixa claro, nem sempre uma doença é fruto de um pecado específico. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia deixa claro que o pecado é uma das consequências de se habitar, de se viver num mundo pecaminoso. Ou seja, ela é fruto do pecado, né, como um todo. E tem situações, e lá Paulo em 1 Coríntios trata disso, tem situações onde doenças específicas e até a morte são causadas mesmo por pecados específicos. A gente não pode esquecer isso. Claro, a gente não pode, gente, por favor, nós não podemos, toda vez que tem alguém doente, a gente sair procurando um pecado específico que aquela pessoa tem. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não é autorizado, a Bíblia não lhe autoriza a fazer isso. Mas vejam, aquele que está passando deve avaliar a sua vida como um todo e pensar em termos de destino eterno. E mais do que, eu sei que isso não é fácil, mas mais do que ansiar e pleitear com Deus a sua cura física, ela deve buscar vasculhar seu coração, sua vida e indagar a respeito de sua situação espiritual, de seu destino eterno. Foi isso que Jesus disse aqui. Ele disse: olha, tá, beleza, 38 anos você foi liberto desse mal, né, de que você estava há 38 anos. Mas é como se dissesse: ó, daqui a pouco tu vai morrer de novo. Percebe? E muitas vezes a gente foca somente nessa cura e esquece dessa. Jesus disse: cara, como está a sua vida com Deus? Eu sei que você é um sujeito amarrado a pecado. Veja que já estava claro isso aqui.
você precisa tratar disso, não peques mais, ou seja, pense além dessa cura física. Olhe para a cura física como algo maior que pode ser feito. Então, assim, isso é importantíssimo a gente sempre ter isso em mente. Inclusive por aquelas pessoas que a gente ora, né? Se a maior necessidade das pessoas que a gente enxerga é uma cura física, e a gente sabe que essa pessoa é incrédula, a gente não entendeu nada a respeito da vida e da morte. Felipe, também a gente não pode usar como desculpa nós vivermos numa vida de pecado por uma deficiência que a gente tem. Sim. Seja ela financeira, deficiência financeira, seja ela uma deficiência familiar, ou uma deficiência física, né? Nada impede da gente ser amargurado, ou egoísta, orgulhoso, ou qualquer outra coisa, né? Que, por causa dessas deficiências que a gente passa na nossa vida. Esse homem ele era deficiente há 38 anos. Você que está nos ouvindo, nós vamos ter deficiência, vamos passar por períodos longos e outros por períodos curtos. Mas nada disso é desculpa para nós vivermos pecando contra Deus. Perfeito. E assim, hoje tem muito essa noção de vitimismo, né? Determinadas condições em que eu estou justificam supostamente, né, minha reação pecaminosa, e assim, tenta-se até, muitas vezes, até tornar como virtude certas condições de deficiência, como você disse, né? Como se houvesse, por exemplo, um valor em si na pobreza, um valor em si na doença, né? Um valor em si, qualquer situação em que eu seja colocada como vítima, e muitas vezes você é vítima mesmo, a gente não nega isso, mas o que acontece é que, biblicamente, todos nós, ao mesmo tempo, somos vítimas e rebeldes deliberados, ou seja, nós somos sempre culpados de nossa própria condição pecaminosa, das misérias que recaem sobre nós, né? Mas, assim, então a gente deve sempre não nos justificar, não arrumar desculpas para o nosso pecado. Esse episódio mostra muito claramente isso. Não peques mais. Não peques mais. Você estava numa situação, talvez em parte, causada pelo seu pecado. E agora eu lhe digo, não peques mais. Nunca use qualquer dificuldade. É aquela coisa, né? Se eu não tenho, a minha inveja está justificada. Não, não está. Não é? Se eu padeço dor, e, gente, padecer dor é algo terrível. Eu não quero minimizar, não. Mas não justifica eu ser uma pessoa resmungona, que blasfema, que percebe? Então, realmente, esse é um ponto muito importante aí que essa passagem também traz a lume, né? Eu lembro de Jó, né, Felipe? A gente vai ver também de que Jó, ele passou um momento de deficiência muito grande na sua vida. E quando Deus vai indagar Jó lá no final, ele não vai indagar tudo aquilo que ele havia perdido. Ele vai indagar das coisas que Jó estava falando, e aí é quando Jó fala, opa, eu tô errado, né? E aí depois ele se dobra diante de Deus. Então, o não peques mais, nesse texto, por mais que seja uma frase pequena para esse texto, ele é a parte mais importante, a gente pode dizer assim, de todo esse texto. Né? E mesmo que a cura ela não aconteça, a gente pode falar hoje, né? Mesmo que as curas das deficiências ou os milagres não aconteçam, o não pecar mais ele tem que acontecer na nossa vida. E é uma responsabilidade nossa, né? Não peques mais. Jesus vai dizer, vá e não peques. Ele não vai dizer, eu vou fazer você não pecar mais, né? Ele fala, vá e não peques. E manter sempre no nosso horizonte a questão do destino eterno, né? Que logo na sequência ele diz, para que não te suceda coisa pior. Jesus disse, olha, tá vendo esse sofrimento por 38 anos? Isso é nada. Isso é nada perto do sofrimento da separação eterna de Deus. Perto do que você merece pelo julgamento de Deus sobre os seus pecados. A gente não pode esquecer disso. Acredito que a gente linkou também no primeiro e no segundo episódio a respeito da responsabilidade humana, né? Que em todas as curas havia responsabilidade humana e nessa também há. E aquela cura não aquela cura pontual, mas algo que vai durar toda a vida desse paralítico, ou antigo paralítico, poderíamos dizer, que quando Jesus fala vai, não peques mais, há a responsabilidade dele também de não pecar e participar dessa cura que Deus estava fazendo na vida dele, né? E isso é algo perfeito de enxergar isso por completo. Exatamente, exatamente. O derramamento dessa graça soberana, né, que a gente falou, ela não vem sem exigências. É uma confusão muito grande que se faz muitas vezes quando se fala de graça, né? De fato, não há condições pelas quais você possa cumprir para receber essa graça, mas você é chamado a uma vida de obediência, a uma vida de santificação. E você é chamado, percebe? Você vai fazer isso no auxílio do Espírito Santo, só porque Deus é quem lhe preserva, sim. Mas você é chamado a ativamente fazer isso.
É interessante que quando a gente vê lá, por exemplo, o pacto de Deus com Abraão, em Gênesis 15, né? Claro, a gente não vai tratar desse texto, mas onde Deus passa lá, né, pelas partes dos animais, só ele passa, né? Só ele traz para si sozinho as maldições da aliança. Mas logo depois, no capítulo 17, quando ele vai instituir a circuncisão, que é o selo da aliança, ele já começa assim, né? Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí, ó, faça isso, 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 isso. Então, assim, é sempre esse chamamento a gente cumprir as estipulações pactuais, né? Felipe, dito isso, do meu pai trabalha, eu trabalho também, não pecar. Aí tem o último versículo que ele vai falar que os judeus queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, desrespeitar na visão deles, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles, dessa fala de Jesus, eles falam, pronto, ele já tinha um pecado que era desrespeitar o sábado, mas agora ele disse que Deus está se fazendo igual a Deus, que Deus é o seu pai, e por isso ele faz também. Então a gente vê que agora o ódio deles por Jesus não era somente pela cura no sábado, né? Era porque ele estava dizendo que era igual a Deus. Ou seja, na cabeça deles, Jesus acrescentou a violação do sábado, que veja que é uma coisa relativamente comum, né, que as pessoas, vez ou outra, cometiam, e os fariseus se consideravam os xerifes, né, da sociedade, ficavam observando isso, mas ele acrescentou um pecado mais grave ainda, que a blasfêmia. Né? Veja, ninguém era morto por violar o sábado, mas por dizer que era Deus, sim. E aí o ódio, aí ele se torna visceral, né? Aí enche a medida, né? Digamos assim, da tolerância. Não havia nenhuma, mas esse sujeito aí passou de todos os limites do permitido para alguém pecar, digamos assim. Ele já foi longe demais. E aí marca, portanto, todo o restante do ministério de Jesus vai ser sob intensa, intensa oposição. E aí veja que já é matar, né? Procurar matar. A coisa aqui já é escancarada mesmo qual é o objetivo. Não é mais simplesmente fazer calar de algum modo, despachá-lo para outro lugar, manda ele de volta para Nazaré. Não, é matá-lo. A gente precisa, na cabeça deles, precisa cortar esse mal pela raiz mesmo. Eu queria sugerir, meu irmão, você que está ouvindo, nesse momento, que você leia o restante do capítulo 5 antes do sinal que a gente vai dar no próximo, que vai ser a multiplicação dos pães e peixes. Porque ele vai tratar sobre esse finalzinho do texto, desse discurso que Jesus vai dar, certo? E agora, entrando nas aplicações, falando sobre as aplicações, Felipe, quais as aplicações desse texto que a gente pode levar para a nossa vida? A primeira é uma daquelas que, como a gente já falou, né? A gente confundir a nossa tradição com a lei de Deus, né? E a gente, ao ver... Assim, vamos usar aqui as imagens do texto. A gente, ao ver uma cura, a gente atentar para o leito sendo carregado. Esse é um perigo que a gente sempre corre e contra o qual devemos estar alerta. Mas, assim, uma outra aplicação que eu queria fazer, e pensando assim nesses tempos de pandemia, é a gente lembrar sempre disso. Acima de uma cura física, sempre há necessidade da cura espiritual. E aí, assim, eu pergunto, né? Como a gente tem orado pelos pacientes com Covid? Eu falo assim, a gente precisa orar pela cura deles, sim. Mas a pergunta é mais específica. O que é que a gente pede a Deus quando a gente ora por um paciente ou por alguém que está em luto, pela família? Qual é a nossa maior preocupação? Por exemplo, a gente, nesse tempo, foi convocado a vários pedidos de orações por pessoas de dentro e de fora da igreja. E a gente deve orar. Mas a questão é, nós que temos contato com essa pessoa, será que a gente falaria isso para um curado, para alguém sair da UTI, dizendo assim, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não estou dizendo que a gente precisa dizer isso com essas palavras, né? Pode ser mais leve, digamos. Mas essa mensagem. Veja, quando a gente ora muito pela cura de uma pessoa, essa pessoa é curada fisicamente. A gente sabe que essa pessoa é incrédula. Aí a gente depois agradece pela cura. Pronto, ficou por isso mesmo. Eu não sei se dá para entender o que eu estou querendo falar. A gente deve ter essa dimensão de que algo pior pode suceder do que uma pandemia. Algo pior pode suceder às pessoas. Certo? E aí, uma última aplicação mais derivada dessa, eu não vou entrar muito, porque como o Dudu já disse, né? Foi o Matheus, vocês vão
quem está ouvindo vai ler o resto do capítulo 5 para o próximo sinal. Mas quando vocês forem ler a partir do versículo 19, vejam que é a fala de Jesus logo depois desse episódio aqui. Ele está falando, gente, a respeito da sua identidade e da sua obra de salvação. Veja, esse é o ponto. Vida e morte estão aqui, nesse conhecimento da pessoa de Jesus. Veja que o homem que foi curado aqui, ele não estava interessado na identidade de Jesus. O texto deixa isso claro, ele não estava interessado na identidade de Jesus. E aí Jesus passa a fazer um discurso sobre quem ele é. E aí, veja, é isso que a gente precisa mostrar às pessoas. É com essa realidade que a gente precisa confrontar as pessoas. E, inclusive, Jesus passa a falar aqui de ressurreição, de vivificação de mortos. Vejam, gente, o milagre maior para o qual a gente deve apontar as pessoas é justamente o de morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Ele. E a ressurreição do corpo no último dia. Então, assim, é isso que esse episódio ele leva a esse discurso de Jesus. Então, assim, e essa fala de Jesus, né? Não peques mais para que não te suceda coisa pior. É como que Jesus vai explicar qual é o ponto. Qual é o ponto. Então, assim, são essas as aplicações que eu teria aqui para passar hoje. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa no texto. E nós agradecemos a vocês por terem ouvido. Esperamos que, assim como nós fomos edificados, tanto no estudo quanto na nossa conversa, vocês possam ser edificados a partir do momento que vocês escutarem. Eu, Dudu, agradeço a vocês, agradeço especialmente ao Felipe, que tomou seu tempo para estar aqui conosco, e ao Matheus também. E nós somos gratos a tudo isso que tem acontecido, né? O que Deus tem nos proporcionado a fazer através desse programa. Felipe, palavras finais. Quero agradecer a vocês, dizer que sempre estou à disposição, né, dentro de minha limitação. Espero que realmente tenha contribuído e rogo a Deus bênçãos sobre esse projeto, esse programa no texto. Nada como estarmos no texto, né? Nada como estarmos ao redor da palavra de Deus. E sobre todos os ouvintes, pedir que Deus, de fato, aplique a sua palavra poderosamente aos seus corações, de todos quantos venham ouvir. Mateus? Acredito que está bem claro isso desde o segundo sinal, na cura. Jesus é o único que pode curar nossas vidas. Jesus é o único que pode curar fisicamente e espiritualmente as nossas vidas. Então, que esse programa continue sendo um auxílio para que a gente mantenha firme, né, as nossas bases, a nossa crença em Cristo Jesus, para que a gente possa obedecer as palavras dele de enquanto que a gente anda, a gente não peque mais. Acho que é isso. Meus irmãos, então, dito tudo isto, eu vou dizer uma coisa a vocês. Fiquem de olho no texto e com o ouvido no texto. Vou explicar mais uma vez, que é uma coisa recorrente que a gente vem falando. De olho no texto, fiquem sempre de olho na palavra de Deus, diariamente, nos estudos, tanto dos sinais como da sua vida pessoal e devocional. E com o ouvido no texto, que é o ouvido no programa, no texto, né, nas plataformas digitais da nossa igreja. Então, muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o programa No Texto, da Igreja Presbiteriana do Farol. Nosso programa lança seus episódios a cada 15 dias. Então, não se desanime e nem se preocupe. Já já lançaremos outro para auxiliar nos seus estudos da Palavra de Deus. Fiquem sempre de olho no texto.